período atuou como professor de educação física no CERF? Eu trabalhei de 1969 a 1972. Das aulas de educação física no CERF? Olha, eu acho que gostavam, né? Porque a frequência era muito boa. A gente tinha as atividades internas dentro do colégio, né? E eu fazia muitas atividades fora do colégio, né? Que isso dá um dinamismo. Não ficava naquela coisa rotineira, aquela coisa de sempre. E a gente tinha, dentro interno, a gente fazia os campeonatos, né? De futebol de salão, de basquete, de voleibol. E fora a gente praticava muito esporte, ia até o Ribeirão sempre, as estradas, aqui na Balaustrada, a gente trabalhava muito aí. Então a gente dinamizava a educação física, né? Não ficava naquela educação física tradicional. Eu como professor, eu tomei cursos em Salvador e foi quase aquela mudança, saindo do tradicional para uma nova abertura na educação física nas escolas. Como você trabalhava nas aulas de educação física no CERF? Praticamente eu já respondi isso na pergunta anterior, mas é isso. Eu trabalhava, dinamizava o grupo. Inclusive eu tinha sempre uma oportunidade de botar aqueles alunos mais assíduos, mais frequentes, mais dedicados. Eu sempre também botava eles para às vezes, me ajudar como professor de educação física, né? Já no intuito também deles ficarem à vontade, né? De trabalhar, de saber o que é ser um professor, né? E a gente dinamizava, o grupo era bem dinâmico, né? Os alunos gostavam muito de trabalhar porque dinamizava. Eu aproveitava muito a ideia do aluno também, que é muito importante, né? Às vezes eles propunham fazer alguma coisa e eu aceitava, né? E a gente tinha sempre uma dinâmica muito forte na educação física. Qual é a diferença entre o ensino do seu período em que lecionou na escola em relação aos dias atuais? Olha, praticamente eu não sei mais ou menos os dias atuais, porque desde 72 que eu saí do colégio, de escola, né? Não frequentei mais escolas assim como a... Mas eu acho que antigamente se valorizava muito mais o aluno do que hoje, né? A gente procurava através dos esportes buscar os campeonatos em termos de estado, né? Em Salvador, em regional. E eu acho que a diferença que existe era exatamente essa. A educação física era muito mais valorizada do que hoje. E qual é a importância do Colégio CERF na formação dos alunos de Lençóis e para você como cidadão? Olha, eu posso falar na minha época que fui estudante e depois como fui professor. Era um colégio muito respeitado na nossa região, né? Era um colégio que chegou a ser referência, né? Porque quando foi criado o Colégio de Lençóis, ele veio de alguns professores que vieram do Instituto Fonte Nova, que era um colégio americano, um colégio interno, e esses professores formados lá. E tivemos o professor Renato Pereira Viana, idealizou esse colégio, lutou com muita dificuldade e tudo. Então você tinha mais aquele professor dedicado, aquele professor mais determinado, né? Um professor mais empenhado, apesar de até ganhar quase que financeiramente não era tão bom como se paga hoje um professor, apesar do professor estar muito aquém do seu valor hoje. Mas de qualquer maneira, hoje os professores recebem dias, está tudo em dia. Antigamente a gente tinha essa dificuldade de receber dinheiro, né? Era mais uma doação dos professores para que essa entidade, né, no caso do colégio, se mantesse viva, essa chama. Então, o colégio era muito bom. E desse colégio de Lençóis vieram diversos alunos da região de Andaraí, de Palmeiras, de Ceabra, de Iraquara, que vieram estudar aqui. E esses alunos também saíram daqui e formaram lá seus colégios lá. Então era um colégio que teve uma referência regional. Colégio Lençóis. E desde que o senhor saiu do colégio, existe alguma coisa que o senhor tem saudade? Eu sinto de ser professor de educação física. A coisa que eu mais adoro na minha vida é esporte. A gente termina a entrevista.